Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Portal de Luz aqui na Astral TV. Nós estamos toda terça-feira às 19 horas com reprise às 15h30 e é uma grande alegria receber aqui você com a gente falar sobre espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, se conectar com os nossos irmãos pleiadianos e receber amor incondicional e também sim levar o amor incondicional a todos os lugares onde a gente pisar. Então estou aqui com a Nancy Anuvali, eu sou o Vinícius Anuvali e a gente começa o nosso programa de hoje com um tema muito especial que é o poder do não, o poder de dizer não. Um tema interessante, né, Nancy? Interessante e desafiador, né? Porque é muito difícil dizer não. Para a maioria das pessoas, para mim pelo menos é. Hoje um pouco menos, mas é muito difícil, né, dizer não. Principalmente para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas mais pertinho, para nossa família. O não é algo que ainda é visto com maus olhos, eu diria, né? Porque a gente está mais acostumado a sempre ceder, a sempre dizer sim, a sempre fazer, a sempre dar conta, mesmo ignorando o nosso bem-estar, a nossa evolução, o nosso propósito. Então é muito difícil dizer não, porém é um aprendizado. Então diariamente, de forma muito constante, é importante que a gente respire, tente falar de vez em quando um não, mas assim, não o não pelo não. Nós estamos aqui falando sobre o não pelo não, porque o não pelo não, ele não convém. A gente precisa falar um não de forma consciente para algo que realmente não faça sentido para mim. Se faz sentido para mim, não é a preguiça. Ah, vamos passear? Ah, não é deixar a preguiça falar mais alto. Não, é o que não faz sentido. Alguém, por exemplo, me chamou para passear, mas era o dia que eu ia ter aula de budismo. Eu vou falar não, porque eu tenho um propósito. Então eu vou dizer não, porque eu tenho outro objetivo. Então é o não da gente refletindo, né? Da gente pensando exatamente o porquê que eu tô dizendo não, né? Se vai fazer sentido para mim ou não, não é isso? Dizer não é libertador, né, Nancy? Porque a gente consegue parar e refletir e conseguir estancar alguma situação que não faz bem pra gente. Né? O não, quando a gente diz não e a gente interrompe um ciclo repetitivo que não nos faz bem, ele é libertador. Então é difícil dizer não, sobretudo para as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Mas o não é mais do que educar, né? Quando a gente está criando um filho, por exemplo, a gente tem que dizer alguns nãos, né? Porque a gente está querendo o bem dessa pessoa, né? O bem dos nossos amados. Mas quando a gente entra no ciclo do sim, de dizer sim para tudo, na verdade pode ser um medo de desagradar os outros. E aí, na medida em que a gente desagrada os outros, a gente acaba agradando a nós. Essa é a verdade. Desagradando a nós, né? Na verdade. Sim. Então, a gente entra nesse ciclo de falar sim, falar sim, falar sim, só com essa expectativa de agradar o outro. E aí isso é muito mais profundo, né? Por que eu quero agradar o outro? Então eu preciso refletir sobre isso. Porque eu quero tanto agradar o outro e me desagradar. Então, quando a gente fala sobre o amor incondicional dos nossos irmãos estelares, o amor incondicional que reverbera no planeta, mesmo diante de tantos desafios, é você trazer esse amor incondicional para você mesmo, para você mesma. Então, uma vez que você cessa esse sim, 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 porque você se acha às vezes a Mulher Maravilha, a gente acha que dá conta de tudo e não necessariamente, né? Muitas vezes a gente não dá conta e não vai dar. Então, é muito importante pensar, refletir, às vezes até demorar numa resposta, né? A gente também tem esse senso de imediatismo, de essa aceleração constante, porque a gente vive nesse meio digital, tudo é 30 segundos, é 1 minuto, é tudo rápido. Então a gente precisa às vezes dar uma resposta rápida. Eu convido você a fazer um exercício. O próximo convite que fizerem para você, ou a próxima situação que se apresentar, que você respire, que você demore um pouquinho para responder, né? Que você leve ali umas horas, responda no outro dia, fale, eu preciso analisar, preciso pensar.
E aí você vai responder de forma mais consciente, porque você vai conseguir olhar para si, para suas situações, para a situação da sua família naquele momento e responder de forma mais consciente, né? Esse não consciente, quando a gente diz não de forma consciente, não pelo não, o não consciente, que a gente parou, refletiu, analisou e precisa dizer não, que é o melhor pra gente, essa é uma prova de sabedoria e de alto amor. Então fica o convite, né, pra gente olhar pra dentro, refletir antes de dizer um sim. Até porque quantos sim a gente já disse sem querer dizer sim, né? Quantos sim nós já dissemos ao longo da vida. Quando a gente faz esse exercício, é muito interessante a gente analisar que eu mesmo disse sim para tantas coisas que eu não queria. Eu acabei não fazendo valer o desejo do meu coração, aquilo que fazia sentido para mim. E acabei entrando num ciclo cercado de pessoas, vamos lá, e sim, a gente acaba dizendo sim, e aí é o sim que não agrega em nada, né? Eu queria no meu interior dizer não, mas eu não queria desagradar o outro, me desagradei e disse sim, né? Exato, eu também disse vários sem querer dizer, mas nessa tentativa de agradar é um exercício, né? Eu falo por mim, ainda é um exercício constante da gente refletir, da gente não se preocupar com a opinião do outro, da gente olhar pra gente falar o sim e o não de forma consciente, né? Isso é um aprendizado pra vida, mas isso traz sabedoria pra gente, isso vem por meio do autoconhecimento. Então, o que faz sentido pra mim nesse momento? Também não precisa sair por aí também falando não toda hora, né? Mas você olhar se faz sentido efetivamente pra você essa situação, esse convite. Falar não pra si mesmo também é importante. Muitas vezes a gente precisa refletir, tá ali na euforia e fala alguns sims pra nós que talvez não teria que ser tão sim naquele momento. Então, o não pra nós também é importante, não só pro outro, né? A gente se coloca às vezes em algumas situações que não, nesse momento o melhor é não fazer, não ir, não, sei lá, né? A gente precisa dizer não pra gente também, né? Eu me lembrei de um filme, né? O Sim também. Senhor. Sim Senhor é um filme tá com Jim Carrey. Com transmissão de pensamento. O filme com Jim Carrey, Sim Senhor, é um filme muito divertido, né? Ele passa por uma experiência de dizer muitos nãos e ele começa a dizer sim para tudo, enfim, é uma história bem engraçada e divertida e que ao mesmo tempo faz a gente refletir, né, sobre o dizer sim e o dizer não, Mas né? no final, dando spoiler, mas não é que o final, a moral da história é meio que assim, sobre ele refletir do que ele quer, porque tava errado ele dizendo não pra tudo, que ele era super ranzinza, né? Não, ficava ali isolado. E também não foi legal esse sim pra tudo, ele se colocou em muitas enrascadas. Então ele conseguia ser ali um meio termo, né? Dele. O que é esse meio termo? A gente ser a gente mesmo, né? O convite é esse, para que a gente se olhe, se conecte com a nossa essência, analise a situação e decida o que é melhor para nós, né? Essa consciência daquilo que é melhor para nós, seja pelo sim ou pelo não, é uma grande mensagem que eles trazem, os irmãos pleiadianos, para a gente, né? A gente poder pensar, refletir e tomar uma decisão, né? Nós temos de ser protagonistas da nossa história, protagonistas da nossa própria vida, e a gente tem que saber dizer sim ou não. Então, não é ser levado, não é ser conduzido, mas conduzir a própria vida. E trazendo esse gancho do passado, é muito interessante a gente analisar a nossa história, tudo que a gente viveu e onde que a gente queria ter falado não, onde que a gente queria ter falado sim. E eu deixo aqui para você agilizar aí rapidinho um papel e uma caneta, porque no bloco seguinte a gente vai fazer uma prática, uma meditação, onde eu vou precisar que você pegue um papel, uma caneta, um lápis de cor, uma canetinha, tá? Então já tô avisando antes para você se preparar pra gente deixar o passado onde ele está. Então vai ser um ritual de passado que tem tudo a ver com esse nosso poder do não. Papel, uma caneta, um lápis de cor, o que você tiver. E é interessante esse olhar para nossa história, né? Quando eu olho para minha história, nossa, foram vários momentos que eu deveria ter falado não, ou que eu deveria ter falado sim, mas a gente está sempre tentando agradar o outro, né? A gente está tentando se moldar à sociedade, a gente fala muito sobre ser resistência, sobre olhar adiante e se resistir, é resistir sendo a gente mesmo, né? Ter essa coragem da gente ser quem a gente é.
não importa as nossas características, desde que a gente trabalhe e para nossa evolução, né? Também não dá para falar que eu sou sempre assim, eu nasci assim, morri assim e não vou mudar, né? A gente precisa sim estar sempre evoluindo, né? Essa é a ideia. E quando a gente faz essa análise rápida e para o nosso interior, a gente percebe que hoje mesmo a gente já pode dizer não àquilo que nos faz mal. Então, quando a gente para por alguns minutos e começa a refletir sobre o que a gente vive ou uma situação que a gente se deparou, a gente percebe que tem coisas que a gente pode dizer não agora. Tudo que atrapalha a gente agora, a gente pode dizer não. Por exemplo, a gente pode trabalhar para estancar algum vício que a gente tem. A gente pode dizer não para um vício agora. Né? E começar a mexer numa transformação que vai refletir agora e para o próximo período, para o nosso próximo ciclo, né? Esse não que a gente diz agora, daquilo que a gente sabe que não nos faz bem, ele vai nos libertar espiritualmente falando, né? Ele vai abrir uma nova porta, um novo ciclo, né? Deixar para trás aquilo que não serve mais e abençoar o nosso momento presente, dizendo sim para aquilo que temos de viver e dizer não para aquilo que não nos serve mais em hipótese alguma. Lindo, exatamente. Então, com essa mensagem maravilhosa, né, da gente se olhar, se autoconhecer, isso passa pelo autoconhecimento, então conseguir falar não, falar sim, passa por isso, da gente se olhar. A gente fica aqui com um recadinho bem especial e voltamos já. Olá, eu quero te convidar para o curso de formação em mãos estelares, essa técnica abençoada, uma técnica amorosa trazida pelos nossos irmãos estelares. Essa técnica você pode aprender e você impor as mãos sobre você mesmo, sobre as pessoas que você ama. Você pode atender como terapeuta do Sistema Comando Estelar e você pode abençoar também os animais, as plantas e contribuir para a elevação planetária. O curso será no dia 18 de maio, são 6 horas de duração. Você vai aprender e ser iniciado nessa técnica abençoada. Esperamos você para estar com a gente nessa missão estelar. Estamos de volta com o programa Portal de Luz na Astral TV e hoje a gente está falando sobre o poder do não. É uma grande alegria a gente poder trocar, compartilhar, né? Dizer sim àquilo que é bom e dizer não àquilo que não nos serve mais, né? Eu quero deixar um convite para você. Nós temos um e-book com mensagens canalizadas pela Nancy, dos nossos irmãos pleiadianos, que esse conteúdo, o poder do não, tá lá neste e-book. Nós temos muitas mensagens que trabalham nossa elevação espiritual, mensagens de amorosidade, de amor incondicional, ensinamentos preciosos dos nossos irmãos pleiadianos. Se você quiser receber no conforto do seu lar, manda mensagem pra gente. Meu telefone é 13 99214 2706, manda um WhatsApp. Ou também manda uma mensagem pra gente pelo Instagram, @Sistema Comando Estelar, @Espaço Luz Estelar. Vai ser um prazer enviar esse e-book para você, com mensagens para que você se conecte com essa força pleiadiana dos nossos irmãos estelares. É isso aí, é belíssimo o e-book, as mensagens então nem se fala e passa pela nossa elevação espiritual, né? Poder consumir esse tipo de leitura, aprender, expandir nossa consciência e até puxando um pouquinho do que você falou anteriormente, de dizer não para o que nos atrapalha, né? Para o que vai atrapalhar. E você atestou, pode ser para um vício, para uma atitude, para algo que a gente queira mudar e também algo que vai atrapalhar a nossa evolução espiritual, a nossa elevação espiritual. Então, lembrando que aqui a gente vem como uma escola, então a gente precisa aprender, a gente vai errar, vai acertar, errar, acertar, mas a ideia é que a gente vai evoluindo um pouquinho de cada vez, para que quando a gente voltar, a gente possa ter subido que seja meio degrauzinho, né? E não voltar lá, eu sempre pensei, né? Acho que é o meu único medo, é voltar e falar assim pra mim, nossa, Ana, se você não fez nada do que você tinha que ter feito, né? Eu já falei pra vocês, chegar lá e falar, Nancy, você fracassou. Não, então a gente tem que, assim, fazer tudo, eu acho um pouco desafiador, né? Porque quando a gente tá lá, a gente promete tudo mesmo. Promete não, a gente acredita, a gente tem muita fé. Quando chega aqui,
é mais desafiador do que a gente imagina, né? Viver na pele, viver aqui na matéria, tem suas questões. Então, para que a gente chegue lá e fale, ufa, subir um degrauzinho, subir meio degrauzinho, então a gente precisa dizer não também para o que vai atrapalhar a nossa elevação. Então, quando você se propõe a meditar, quando você se propõe a estudar, quando você se propõe a orar, então você diga não para o que vai atrapalhar essa tua disciplina, né? Para o que vai ter que mexer, mudar no que já é tão desafiador manter, né? Porque vamos lá, a gente acorda, trabalha, precisa comer direito, cuida de um, cuida de outro, volta, já tá tarde, de dia já é outro dia. Então, assim, eu gosto muito de trazer para essa nossa rotina mesmo, né? Para o nosso dia a dia, que é sim atribulado. Então, a gente precisa, assim, ter os pés no chão, ter clareza, né? E trazer para a realidade, porque seria fácil aqui também a gente falar, não, vamos então viver em retiros e meditações eternas, mas a rotina na matéria é um pouquinho diferente disso, né? Por isso o Comando Estelar está aqui, para que a gente possa ter ferramentas para poder lidar de forma melhor, cada vez mais saudável, para a gente crescer, evoluir e lidar com as nossas questões do dia a dia da melhor forma possível, né? Tem um ponto muito interessante quando a gente fala do não e do sim, que é saber internamente, né? Quando é que a gente sabe internamente que é o sim, que é o não? Então, é muito curioso que se aparece uma situação pra gente, que a gente tem que fazer uma escolha, a gente internamente sabe, quando a gente acessa a nossa sabedoria interior, se conecta com a nossa essência divina, com o divino que habita em nós, a gente vai saber dar essa resposta com clareza e consciência. Mas assim, uma dica, né? Quando vem um sim, é muito espontâneo esse sim, ele vem imediatamente à cabeça. Agora, se gera algum tipo de dúvida imediata, talvez essa resposta seja um não. Não estou cravando nada aqui, não é nenhuma verdade absoluta. Mas faça esse exercício de acessar a sua intuição, de acessar essa sabedoria interior, para que você consiga distinguir internamente o que é sim e o que é não, para que você mesmo seja protagonista da sua própria vida. Isso me lembrou, né, do enamorado, que é o arcano do tarô, tão maravilhoso, e ele diz exatamente isso, é quando a gente se depara com alguma situação de dúvida. E é o que eu faço, né? Geralmente é representado aí por 3 figuras, eu vou para cá, vou para lá, e sendo que o que você tem que fazer é ouvir seu coração. Então tentar entender, não existe um certo e errado cravado. Isso é certo, isso é errado. Mas vai ser certo ou errado se fizer sentido para o seu coração, tá certo. Se não fizer, está errado. Mas para o seu coração, né? A gente se ilude e acha que é certo e não é. Então, por isso essa importância desse recolhimento, do que eu falei para vocês. Então, espera um pouquinho para responder, né? Quando a gente está em uma interpretação de tarô e sai o namorado, geralmente as pessoas querem a resposta pronta, né? Eu faço isso, não faço? Eu vou, não vou? A resposta está dentro da gente. Então, ouvir essa intuição, se calar, silenciar, e se ressoar com você, se internamente for um sim, fale um sim, se internamente for um não, fale um não. E sem arrependimentos, né? Porque, como falamos desde o comecinho, né? Falar não é difícil, principalmente para as pessoas do nosso círculo, nossa família, quem tá mais pertinho, mas um não convicto, porque para mim não faz sentido agora. E tudo bem, né? Quando a gente se respeita, quando existe amor incondicional, um respeita o outro e as suas escolhas também. A gente tem a prática, né? Tem mais algum ponto antes da gente fazer a prática? Antes só da gente fazer a prática, tem um ponto que é a coragem. A gente precisa de coragem para dizer sim e para dizer não, principalmente. Então, tenha coragem de dizer não àquilo que você sabe que não te faz bem, né? É um exercício diário, a gente precisa se trabalhar, não é fácil, mas vale muito a pena a gente ter o controle da própria vida, dizendo sim para aquilo que deve ser dito sim e dizer não para aquilo que a gente sabe que tente dizer não. Tenha coragem e bom ânimo. Isso aí. Então, quem conseguiu separar um lápis, um papel, um lápis de cor, um giz, então
Vamos fazer uma prática breve e você pode depois fazer essa prática, se não deu tempo de separar, você faça depois, e pode ser algo que pode ser feito aí com regularidade, né? Temos diversas situações no nosso passado que devem ficar no passado. Então, quem já está aí sentadinho de forma confortável, pegue aí o seu papel, a sua caneta ou lápis, respire fundo. Respire fundo novamente. Se conecte consigo mesmo, consigo mesma. Neste momento, visualize alguma situação do seu passado, pode ser um passado longínquo ou do seu passado recente, que você gostaria de deixar onde está, de se perdoar, de perdoar a situação, de perdoar o que aconteceu. Uma situação triste ou angustiante, ou que tira o seu sono, e escreva nesse papel uma palavra, uma frase, ou um desenho, algo que represente essa situação. Deixe fluir as tuas emoções que vier neste momento. Diante de situações dolorosas, a gente tende a segurar para sermos fortes, mas temos que soltar e sentir as emoções. Neste momento, com a situação escrita ou desenhada, respire fundo novamente. Mentalize essa situação, envolva este desenho, esta frase na luz crística rosa de cura e na luz crística azul de proteção. Se envolva também nessas luzes poderosas. Visualizando a situação, envolva essa situação na luz roxa de transmutação, para que tudo que foi vivido, tudo que foi sentido, seja transmutado, entregue ao universo, a Deus único, grande deusa, grande Deus, que tudo isso seja entregue ao planeta, com a cura e a proteção devida, aliviando o seu ser espiritual, emocional, mental e material. Feito isso, respire fundo novamente e perceba o alívio de entregar essa situação, de abandonar, de dizer não para isso no seu momento presente. Feito isso, esse papel você pode dobrar ou enterrar na natureza, devolvendo para a natureza, ou você pode também queimar, transmutando com o elemento fogo, o que for mais simples para você, que fizer mais sentido para você nesse momento. Esse exercício pode ser feito a qualquer momento, com qualquer situação, em hipótese alguma com o nome de ninguém, somente com a situação que aconteceu. Então, algo que aconteceu ali no seu momento, relacionado a você. Lembrando que nós só temos controle sobre nós mesmos. Então, envolva essa situação nessas luzes, transmute, para que você possa dizer cada vez mais sims conscientes. Também dizer não consciente. Sim. Então é isso, a gente fica por aqui, te aguarda você no nosso próximo programa. Foi um prazer e até a próxima. Até. Tchau.